Se você acha que emagrecimento é só seguir dieta, eu preciso te avisar que não é bem assim. O segredo muitas vezes está escondido na rotina, e ter uma rotina organizada pode ser mais importante do que passar horas na cozinha preparando marmitas. E hoje eu vou te mostrar por que preparar marmitas para a semana inteira pode estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Quando a gente fala em emagrecimento, imagina a primeira coisa que vem à sua cabeça. Imagina aí agora comigo. Pode ser que venha jejum intermitente, pode ser que venha suco detox, pode ser que venha low carb, entre outras estratégias que a gente acaba escutando. Hoje em dia muito tem se falado também daqueles remédios que ajudam a emagrecer, como o Ozempic, o Mounjaro, por exemplo. São todas estratégias válidas, mas pouco se diz sobre a organização da rotina de uma pessoa durante o processo de emagrecimento. Eu diria que esse é um dos pontos mais importantes para a pessoa conseguir ter um resultado no longo prazo, porque é o que eu costumo falar muito para os meus pacientes, que emagrecer, na verdade, é metade do caminho. A maior parte do processo da sua vida, você vai ficar mantendo a perda de peso. Porque pode ser que você consiga já ter um resultado significativo, pode ser que você já alcance o teu objetivo em 6, 8 meses. Enfim, a maioria das pessoas vai precisar de menos de um ano para conseguir ter a perda de peso que ela precisa. Porém, o mais difícil, o desafio maior das pessoas é manter essa perda de peso por bastante tempo. Até por isso que existe aquele termo que é o efeito sanfona. A pessoa até consegue perder peso em algum período da vida dela, em algum momento específico do ano, porém a dificuldade dela está em manter essa perda de peso. Por isso que a organização da rotina vai ser um hábito que é importante criar desde o começo. Porque aquilo que vai fazer você perder peso vai ser aquilo que vai fazer você manter essa perda de peso. Até por isso existe aquela famosa teoria do esforço e do resultado. Que significa o quê? Se a pessoa tem um esforço muito grande para seguir qualquer hábito, o resultado desse hábito acaba sendo muito pequeno, muito abaixo das expectativas dessa pessoa, é natural que em questão de tempo ela acabe desanimando e desista de fazer esse processo. Imagina aí na tua rotina, no teu trabalho, por exemplo, se você tivesse que trabalhar 10 horas a mais no mês e no final do mês você recebesse R$50 a mais por isso, é muito provável que no mês seguinte você não queria nem pensar em trabalhar 10 horas a mais para receber apenas R$50. E no processo de emagrecimento, é esse mesmo raciocínio que a gente precisa ter. Ter um equilíbrio entre o esforço de executar a dieta e o resultado que você vai ter proporcional àquilo que você pode alcançar. Então agora eu vou começar a mostrar para vocês um pouco daquilo que vocês podem fazer para diminuir ao máximo o esforço e dessa forma você ter um resultado compatível com aquilo que você está buscando e permanecer nesse processo por bastante tempo, evitando aquele famoso efeito sanfona ao longo da vida. Uma reação quase unânime das pessoas que decidem começar uma dieta é aquela organização de já querer deixar tudo pronto na forma de marmitinhas. Então a pessoa vai começar a dieta na segunda-feira, final de semana ela tira domingo, sábado, para já preparar os alimentos que ela vai consumir durante a semana. Embora, claro, seja muito válido você se organizar dessa forma, não tem nenhum problema você incluir essas marmitinhas na sua rotina, porém isso muitas vezes, dependendo do contexto que ela está inserido, pode fazer com que você perca muito tempo na rotina e acaba que não seja algo tão sustentável. O que eu vejo na prática nos consultórios com as pacientes é o quê? A pessoa que começa fazendo a marmitinha, ela não dura muito tempo. Ou ela procura uma outra forma de fazer, que é a dica que eu vou mostrar para vocês na sequência, ou ela acaba delegando essa função para outra pessoa. Ou seja, ela acaba contratando uma pessoa para fazer as marmitinhas dela, na pesagem que ela precisa, nas quantidades que estão estabelecidas na dieta dela. Porque isso faz com que a pessoa ela acabe perdendo muito tempo do dia de descanso dela. Então pensa aí na tua rotina, né? O que você faz hoje no seu sábado, o que você faz hoje no seu domingo de manhã, no seu domingo à tarde. Talvez você não esteja disposto ou disposta a abrir mão de um período do teu dia de folga somente para preparar marmitas. E isso, no longo prazo, não é algo sustentável. Por isso que eu sempre digo, para começar uma dieta, a pessoa ela tem que se imaginar fazendo isso por bastante tempo. E se você é do tipo de pessoa que não se imagina tirando um período do teu dia de descanso para preparar as marmitas para a semana inteira, então com certeza essa estratégia não é a melhor para você e dificilmente, mesmo que você comece bem, você vai conseguir manter isso no longo prazo. Por isso que eu vou trazer aqui para vocês estratégias para que vocês não precisem ficar dependendo de marmitinhas, para que vocês não precisem ficar dependendo somente desse método. Tem muita coisa que dá para fazer para você organizar a tua rotina. Então quando a gente fala de organização, já começa pelo ponto da escolha dos alimentos. Muita gente, quando começa a fazer dieta, já pensa em colocar alimentos totalmente diferentes do que ela está acostumada. Então, se ela está acostumada a comer um arroz, feijão, um frango e uma salada no almoço,
ela não se sente satisfeita com isso, muitas vezes ela acha que é errado fazer da forma que ela está fazendo, ela acaba optando por colocar outras coisas no lugar. Muitas vezes a pessoa coloca o quê? Ela mantém um arroz, só que ela coloca um purê de batata, ela coloca um purê de abóbora, e na prática a gente sabe que isso demanda muito mais tempo. Para fazer o arroz é super simples, a gente vai lá, a gente refoga um alho, a cebola, coloca água ali no arroz, deixa ali 10, 15 minutinhos, e a pouco está pronto. Agora, para fazer um processo de um purê de batata, de um purê de abóbora, isso demanda muito mais tempo. A gente precisa descascar, levar para pressão, esperar sair a pressão, esperar esfriar para amassar, temperar, enfim, o processo é muito mais longo. E não fica tão gostoso na prática a gente congelar um purê de batata. Ele solta até uma água e a maioria das pessoas acaba que não gosta de comer um purê de batata depois de ter congelado ele. Então isso poderia aumentar o esforço, tanto na forma do preparo dos alimentos, quanto também na hora do consumo dele. Então por isso que na hora que você for no mercado escolher os alimentos da sua dieta, já imagina como que você vai preparar esses alimentos e se você vai ter tempo para incluir esses alimentos na sua rotina. Porque pode ser que você esteja colocando coisa no seu carrinho que você não vai nem ter tempo de fazer, ou às vezes uma coisa que você nunca comeu e você vai inventar de fazer no meio da semana, na correria, e também não vai dar certo. Muito provavelmente aquele vegetal ele vai ficar na geladeira, na gaveta, esquecido, e na hora que você vê, ele já vai ter estragado. Então por isso que quando você for no mercado, já imagina aquilo que você vai escolher. Então eu vou manter o arroz na minha rotina, eu vou manter o feijão também, a fruta que eu consigo consumir com mais facilidade, aquilo que eu consigo levar para o meu trabalho, aquilo que não vai estragar tão fácil, aquilo que não está tão perto da data de validade. E isso, além de ajudar você a ter escolhas melhores e facilitar a tua rotina, também vai ajudar você a economizar durante a dieta. Porque uma dor muito grande das pessoas que começam a fazer uma dieta é justamente o preço. Então ela acaba gastando muito no mercado com alimentos muito diferentes, porque na cabeça dela ela tem que fazer uma coisa totalmente longe da realidade que ela está acostumada. No final das contas acaba gastando muito e não consegue manter isso por tanto tempo. Porque fala, a dieta está sendo muito cara, então está insustentável de seguir. Mas a verdade não é que fazer dieta é caro, é que você estava escolhendo alimentos que eram muito caros para você sustentar dentro da tua realidade. Então a dieta, ela precisa ser do ponto de vista financeiro dentro da realidade de cada pessoa. Então vamos anotar que a gente já viu 2 pontos importantes. O primeiro deles, a parte da escolha dos alimentos, para que seja possível manter isso na rotina. E o segundo, o ponto de vista financeiro, diminuindo também aquele esforço de sustentar uma dieta por muito tempo, principalmente uma dieta mais cara. E agora você deve estar pensando, beleza, Giovanni, então eu entendi que eu tenho que escolher os alimentos que eu vou conseguir incluir na minha rotina, alimentos práticos. Também entendi que esses alimentos precisam ser alimentos que estão dentro do meu orçamento para que eu consiga manter isso por bastante tempo. Mas e do ponto de vista das marmitinhas, como que eu faço para substituir as marmitas convencionais e da mesma forma ter uma rotina mais prática? Pessoal, isso é muito simples de ser feito e a maioria de vocês já faz isso antes mesmo de pensar em fazer dieta. O erro de muitas pessoas é mudar isso quando vai fazer uma dieta, que é o quê? Sempre que você for cozinhar, fazer um arroz, um feijão, uma proteína, já faça uma quantidade maior. Porque o trabalho de você fazer 1 xícara de arroz é o mesmo trabalho de você fazer 3 xícaras de arroz. O mesmo trabalho de você pegar e colocar um frango na panela de pressão e colocar meio quilo, é o mesmo trabalho de você colocar 2 quilos de frango na panela de pressão. Então já faça uma quantidade grande, de forma que essa quantidade ela possa depois ser armazenada na geladeira por até 2, 3, 4 dias no máximo após o dia de preparo. E a maioria dos alimentos vai durar até 4 dias na geladeira. Então olha só como na prática isso pode facilitar bastante. Em vez de você ter que tirar um sábado, um domingo da tua rotina, seja de manhã ou à tarde, para preparar os alimentos para a semana inteira, e além disso ter que ficar sentindo aquele gosto de comida congelada a semana toda, então basicamente aqui você vai cozinhar 2 vezes na semana. Então preparou um dia, os alimentos vão durar 3, 4 dias e depois você vai preparar mais uma quantidade grande de alimentos. Então é bem simples essa dica, mas isso já vai facilitar bastante você que está tendo dificuldade em organizar na sua rotina. Porque é muito mais fácil a gente conseguir encaixar aquilo que está faltando no nosso dia do que a gente ter que cozinhar muita coisa de uma vez e, consequentemente, isso tomar muito tempo e a gente não está disposto ou não poder tirar todo o final de semana para organizar isso. Além de ter que ter espaço no freezer para armazenar toda aquela quantidade de marmitas.
Agora na geladeira, geralmente a gente tem mais espaço, então é mais tranquilo de colocar esses alimentos. E agora uma dica bônus para você que vai começar a incluir isso no dia a dia é o seguinte: pensa só, para fazer um arroz, para fazer um feijão, geralmente a gente leva mais tempo. E esses são principalmente fontes de carboidrato. E carboidrato é mais fácil da gente conseguir incluir na nossa rotina. A gente encontra ele no pão, no macarrão, por exemplo. Por isso que é bom você priorizar ter a proteína pronta em maior quantidade. A proteína, sim, eu acho que é interessante você congelar, mas não necessariamente você congelar em porções fracionadas. Mas você pode congelar numa porção maior, por exemplo, meio quilo de proteína. Na hora que estiver acabando a sua, você descongela e você vai utilizando de acordo com a necessidade da sua rotina. Mas por que eu peço para você priorizar a proteína e não o carboidrato? Porque o carboidrato, pessoal, é simples da gente incluir. Vamos dizer que não tenha mais o arroz e o feijão. Acabou o arroz e feijão que você tinha feito para a semana, mas você tem ali um macarrão que dá para você fazer rapidinho. Então você pode incluir um macarrão com carne moída no seu jantar, que já dá super certo também. Vamos supor que você não tenha nem o arroz, nem o feijão e nem o macarrão, mas você tem um pãozinho francês ali. Dá para você fazer um lanche natural e ir dormir. Então é muito mais fácil a gente organizar a nossa rotina de dieta quando a gente tem uma proteína pronta. Porque se a gente não tiver a proteína, já fica mais difícil da gente conseguir incluir opções parecidas com aquilo que seria com a sua alimentação. E para você que ficou aqui até o final, meu muito obrigado. Já aproveita e compartilha esse vídeo com outra pessoa que precisa saber essa dica. Aquela pessoa que está com a rotina totalmente desorganizada, que fala que não tem tempo para se alimentar de forma saudável. Compartilha esse vídeo com ela e já aproveita e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade e você aprender na prática como que você pode deixar a tua rotina de alimentação ainda mais prática.